há alguns dias, um senhor de 66 anos de idade sofreu um infarto, né, enquanto assistia a uma partida entre o Brasil, né, a seleção do Brasil e a do Japão, que a gente sabe o resultado. O Japão acabou sendo eliminado, mas infelizmente esse senhor acabou sofrendo esse infarto e foi a óbito. Para falar um pouco mais sobre este assunto, nós convidamos o cirurgião cardiovascular, o Dr. Daniel Fioravante, que está aqui conosco, para trazer algumas explicações sobre isso. Doutor, inicialmente, seja bem-vindo. Explica para a gente o que é um infarto. Para a gente entender um pouco o que é um infarto, vou falar um pouco sobre o que é o coração. O coração é um órgão oco formado por músculo. Ele bombeia o sangue que está dentro dele para todos os órgãos e sistemas do nosso corpo. Porém, para esse músculo ser nutrido e ter energia, oxigênio, existem as coronárias, que são artérias que levam o sangue até esse músculo. E aí o infarto nada mais é do que uma obstrução dessas coronárias. Então, se uma parte desse músculo fica sem receber sangue por uma obstrução, que geralmente é formada por uma placa de gordura que vai se acumulando ali ao longo de anos, até chegar a uma obstrução significativa, ou então ter alguma lesão nessa placa e formar um trombo, um coágulo dentro dessa artéria, obstruindo o fluxo, aquela parte do músculo que fica sem receber esse sangue daquela artéria sofre um infarto. As células naquela região morrem, né? Doutor, quais são os sinais de alerta que a gente não deve ignorar? O principal sintoma do infarto, da síndrome coronariana, é a dor no peito, certo? Então, a dor no peito, geralmente irradiando para o braço esquerdo, para a mandíbula, uma dor em aperto, empontado, uma dor geralmente significativa, né, é bastante relevante. Claro que qualquer dor inicial, geralmente relacionada a situações de estresse, de emoção, ou então ao esforço físico, requer uma avaliação. Então, pode não estar relacionado, porque existem outras coisas que causam dor no peito também, porém, temos que pensar no que é mais relevante, que seria as doenças do coração. Quais são os outros sinais, além dessa dor no peito, que podem indicar também o infarto, doutor? Bom, geralmente o paciente também vem com a sudorese profusa, pode ter dispneia, ou seja, falta de ar, uma fadiga, um cansaço com esforços menores, né? Tudo isso são sintomas que podem estar favorecendo, sinalizando que esteja havendo algum quadro ali no coração. Esses sintomas são diferentes em homens e mulheres, doutor? Olha, de forma geral, ele é semelhante, certo? Em mulheres pode ter relatos, tem descrições que têm sintomas mais brandos, ou seja, a intensidade dos sintomas pode ser um pouco menor e já ser um infarto. Mas, de forma geral, quando é aquele infarto clássico, são realmente sintomas mais importantes. Existe a possibilidade de uma pessoa sofrer um infarto mesmo não tendo sinais, sintomas, doutor? Existe sim. Principalmente pacientes diabéticos, né, eles não têm a questão da dor tão exuberante, então ele pode ter um infarto silencioso, né? Também depende da área do coração, tipo se o local que for obstruído da coronária for lá no final, na extremidade, ou um vaso de menor calibre, a área do coração que deixou de receber esse fluxo é uma área pequena, então pode não dar sintomas tão exuberantes. Então, às vezes, o paciente não sente sintomas tão importantes, ou até mesmo não ter sintomas. Numa situação de emergência, uma dor que aparece ali súbita, ele deve ir para o pronto-socorro, certo? O médico que estiver no plantão vai ser atendido, vai atender ele e vai encaminhar para o que seja. Numa situação cotidiana, que ele está sentindo aqueles sintomas, ele deve procurar o cardiologista clínico, né? Outra coisa que a gente tem que pensar, além dos sintomas, são os fatores de risco. Então, mesmo que ele não chegue a ter sintomas, se ele tem fatores de risco, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, fatores genéticos, ou seja, história na família de infarto ou de doenças cardíacas, tudo isso são fatores de risco que aumentam a chance dele vir a ter. Lembrando que o infarto ele é o ponto culminante de uma doença que vai se formando ao longo de anos. Então, se ele já tem esse fator de risco, ele já deve estar procurando uma avaliação com um cardiologista, né? Já deve estar buscando um check-up. É recomendado, de uma forma geral, a partir dos 40 anos, todo mundo está fazendo um check-up cardiológico, né? E aí está investigando e vendo se nos exames sinaliza alguma coisa que vá levando a aprofundar essa investigação, a aprofundar esse diagnóstico. Ok, doutor Daniel Fioravante, cirurgião cardiovascular, muito obrigado pelas informações e pelas orientações também que o senhor passou para a gente.